Sabemos que o mundo animal é um universo à parte, repleto de mistérios e segredos que ainda não conhecemos por completo. Alguns cientistas estimam que existam aproximadamente cerca de 8 milhões e 700 mil espécies de animais no planeta, variando 1,3 milhão para mais ou para menos. Ou seja, ainda há muitas espécies realmente que a gente não conhece, espécies raras e muitas vezes assustadoras que ainda não foram descobertas. E no vídeo de hoje você verá alguns animais estranhos e bizarros encontrados quase sempre no fundo do mar. Dentre eles vai conhecer de perto uma criatura misteriosa que foi encontrada no mar das Filipinas, um animal estranho e assustador encontrado no Canadá e outras criaturas bizarras. Mas antes de assistir ao vídeo, não esquece, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Deixa aqui o teu like, teu comentário ao final do vídeo é sempre muito bem-vindo. E nos siga também na conta oficial do Mundo Animal no Instagram, @Mundo Animal com 2 L's oficial. Te esperamos por lá também, hein? Criatura com tentáculos é encontrada no Oceano Pacífico. Uma equipe de cientistas que explorava uma região do Oceano Pacífico próxima do Havaí encontrou uma criatura marinha gigante no fundo do mar. Segundo os registros coletados, os tentáculos do animal mediam cerca de 40 centímetros. Já a haste que o mantém no chão tem quase 2 metros de comprimento. No vídeo gravado pelos pesquisadores é possível observar o tamanho do animal. Devido ao seu tamanho e à profundidade na qual a criatura foi encontrada, os pesquisadores sugerem que provavelmente esta se trata de uma espécie bem antiga. E diante da descoberta, o biólogo e pesquisador da expedição, Steve Alcavis, suspeitou ter cruzado com uma caneta do mar, uma espécie que pertence ao filo Cnidaria, no qual fazem parte as hidras, caravelas, corais, medusas e anêmonas do mar. Os cnidários recebem esse nome por conta de uma célula específica encontrada nesse tipo de animal. E apesar da presença de várias unidades dessa célula ao longo de todo o corpo dos cnidários, ela se concentra nos tentáculos e, quando estimulada, projeta uma cápsula que contém um filamento com espinhos e líquido urticante que causam ardência e coceira. E serve, claro, como defesa do animal. Estranha criatura encontrada no Canadá. Os moradores da reserva Big Trout Lake, no norte da província de Ontário, no Canadá, descobriram uma estranha criatura. No site daquela comunidade, o animal é descrito como uma criatura de 30 centímetros de comprimento e com uma cara quase humana, provocando uma intensa discussão sobre o que era, afinal, aquele bicho nunca antes visto. Alguns moradores acreditam que o monstrinho é uma estranha criatura mítica chamada de Omaginacus, que significa o feio na língua local, que não é visto há quase meio século. E as fotos que foram postadas na página mostram um corpo alongado, com pelo marrom e uma cara pálida ao que somam-se presas curvadas e longas. A falta de coloração dos olhos acrescenta uma dimensão perturbadora a essa imagem, não é? Segundo os meios de comunicação, alguns dos indígenas mais velhos pensam que o animal é um mensageiro de más notícias. Segundo o pesquisador Lauren Coleman, especialista em desvendar e identificar criaturas bizarras, a criatura estranha se tratava de um carnívoro de pequeno tamanho, de corpo alongado, que é encontrado no Canadá e grande parte também dos Estados Unidos. Criatura assustadora que viralizou. Uma estranha criatura marinha deixou alguns usuários do Facebook muito intrigados. O pescador Nate Eaton postou em seu perfil fotos de uma pescaria nas águas do Alasca que gerou reações um tanto quanto inusitadas. E a publicação do pescador viralizou, pois os internautas se impressionaram com a criatura assustadora que na verdade é conhecida como enguia-lobo. O ser horripilante mede quase a metade do corpo do pescador e possui mandíbulas incrivelmente grandes que vêm acompanhadas de dentes muito afiados. Com a repercussão das fotos, o animal passou a ser chamado de monstro marinho da vida real. E segundo o pescador, o animal se tratava realmente de uma enguia-lobo e encontrá-la é algo mais comum do que você imagina. Após os cliques, a enguia-lobo foi devolvida ao seu habitat natural e saiu nadando tranquilamente. E apesar da aparência um tanto assustadora, as enguias-lobos são animais tranquilos que podem se adaptar à presença de pessoas.
Diferente da maioria dos peixes, essa espécie não possui escamas, apenas uma pele de couro, até por sinal macio. Além disso, é comum que os machos possam ultrapassar os 2 metros de comprimento. Você também teria coragem de tirar uma foto assim tão pertinho desse bicho? Ou deixaria na rede para que caísse no mar bem rapidinho? Criatura encontrada em praia da Austrália. E uma outra criatura marinha tão estranha quanto essa foi encontrada na praia de Bond Beach, na Austrália, e intrigou banhistas que estavam por ali. Trazido pelas correntezas do mar, o animal foi visto em meio às algas pelo morador do local, Drew Lambert. Com uma coloração escura na parte de cima, o animal também continha na parte de baixo uma abertura que se parecia muito com uma boca. Mas, de fato, as pessoas que estavam por ali não sabiam dizer ao certo que tipo de criatura era essa. E segundo relatou um supervisor do Sea Life Sydney Aquarium ao site TMZ, o animal se trata de uma espécie de arraia. O aspecto estranho dele era causado principalmente porque ele estava sem as nadadeiras e sem a cauda, e por isso ele chamou tanto a atenção dessas pessoas. Curiosamente, as arraias possuem uma espécie de veneno nos espinhos que ficam na parte posterior da cauda. As lesões em pessoas costumam acontecer quando uma pessoa pisa numa arraia ao caminhar nas águas do mar. Apesar de sabermos que esse animal se tratava de uma arraia, não se sabe ao certo motivo pelo qual ela foi encontrada sem as nadadeiras e sem a sua cauda. Monstro marítimo das Filipinas. Os restos de uma criatura marinha peluda e branca que apareceu em 2018 em uma praia na ilha de Dinagat, nas Filipinas, aterrorizou os moradores daquela região. A maioria especulou que o animal se tratava de um peixe-boi marinho. Alguns diziam que parecia um cão-pastor inglês dos antigos. E essa fera assustadora media aproximadamente 6 metros de comprimento e, como estava na costa, tornou-se objeto de muitas selfies, fotografias e vídeos. Muitas foram as especulações a respeito dessa carcaça. Segundo o portal de notícias Sky News, as autoridades locais, depois de testar amostras, determinaram que se tratava da carcaça de uma baleia em estágio avançado de decomposição que lhe dava esse aspecto tão surreal. Os cientistas explicaram que o corpo inchado era provavelmente devido aos restos em decomposição e que os fios parecidos com o cabelo que o cobriam eram provavelmente fibras musculares da baleia. O tipo de baleia ainda estava sendo determinado pelos especialistas. Amostras dos restos também foram enviadas para um laboratório especializado para determinar a causa do falecimento da baleia, mas a hipótese mais aceita até o momento é que ela tenha sido atingida por um navio em alto mar. Mas independente de qualquer coisa, sem sombra de dúvidas, essa carcaça impressionou e assustou muita gente. Agora me diga, qual desses animais você achou mais assustador e mais bizarro? Você conhece algum outro que poderia fazer parte dessa nossa lista? Conta pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Gostou? Então se inscreve no canal, clica no sininho de notificações, já vai deixando aqui teu like e nos siga também na conta oficial do Mundo Animal no Instagram, @Mundo Animal com 2 L's oficial. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.